A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos vossos corações. Passando aqui no nosso canal, você que não é inscrito, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, porque todo vídeo que sobe na plataforma digital, o YouTube, plataforma, lhe comunicará todo vídeo novo através de uma notificação. Nosso compromisso aqui é um compromisso na área argumentativa. Não temos intenção de atingir pessoas, de ferir pessoas. O nosso assunto aqui é um assunto teológico, é um assunto embasado na Sagrada Escritura. Nós não temos compromisso nenhum em defender placa de denominação. Nosso compromisso aqui, somos neutros, nosso compromisso aqui é com a Escritura Sagrada, que desenvolvemos um assunto extremamente responsável, com muita responsabilidade, e abordamos assunto aqui bem explicado para ajudar na compreensão do que vamos abordar aqui neste dia de hoje. Nosso assunto aqui, irmão, é um assunto que tem gerado muita polêmica dentro da CCB. O tema aqui hoje é o irmão Luiz Carlos de Viçosa, que ele tomou uma posição de colocar o pelagianismo dentro da CCB. E é uma coisa muito grave. E muitos, por não entender, não conhecer a história do cristianismo, não sabe o que é pelagiano, não sabe o que é ser pelagianismo. Pelágio foi um monge ali da Igreja Católica no século IV, né? Inclusive ele debateu muito com Agostinho de Hipona. Ele defendia que o pecado de Adão feriu só unicamente Adão. Que o pecado de Adão não foi transferido, né, para a humanidade, falando que todos que nascem sem pecado. Só que isso daí, irmão, ele comprometeu todinha a obra da salvação, comprometeu a obra da cruz. Então, nesse pensamento desenvolvido aí, que a pessoa nasce sem pecado, né, este pensamento é um pensamento antibíblico, porque se nascesse sem pecado, não havia necessidade de Cristo ter sido crucificado, de Cristo ter vindo resolver o problema do pecado do homem. Primeiramente porque está claro nas Escrituras que todo o ser humano, o pecado foi transmitido para todo o ser humano. É tão real este assunto, porque para Cristo ser gerado no ventre de Maria, ele não pôde ser gerado pela coabitação de José. Por quê, irmão? Porque se fosse, ele ia herdar o pecado. E aí não seria um cordeiro puro, maculado e inocente.
não seria o nosso Salvador. Então foi por isso que ele nasceu por obra do Espírito Santo. Por quê? Porque Maria era pecadora. Então, ia ser transmitido o pecado dela para Cristo. Então foi por isso que Cristo, para ser o Filho de Deus, ele nasceu por obra do Espírito Santo, para ser colocado como o Filho de Deus, sem pecado, sem mácula, como nós encontramos lá em Hebreus, né, que ele foi feito puro e inocente, para ser também o nosso sumo sacerdote. Vejamos aqui como é que diz aqui em Hebreus. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossas consciências de obras mortas para servir ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, também a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Então, por isso que ele foi imaculado. E para ele nascer imaculado, teve que nascer por obra do Espírito Santo. Porque, senão, o pecado de Adão teria sido transmitido para ele no ventre de Maria. Né? Então nós trazemos aqui uma análise exegética dentro da Escritura. Então, irmão, nós não podemos, num versículo ou num capítulo, colocar um texto como doutrina, irmão. Isso não pode, nós temos que pegar um conjunto de textos nas Escrituras que Cristo defendeu, que os apóstolos defendeu, e aí, naquele conjunto de texto, formatar uma doutrina. Então vejamos bem outro texto aqui, ó. O texto aqui está Salmo 51. Vejamos bem. Aí nós vamos entrar na fala do ancião, Luiz Carlos. Primeiro vamos mostrar os textos aqui. Salmos, abra aí a sua Bíblia, acompanhe comigo. Salmo 51, verso 5. Olha como ele diz. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui é a palavra de Deus que está dizendo que as crianças, quando nascem, elas são concebidas num pecado, num ventre pecaminoso. É isso que está dizendo. Em pecado me concebeu minha mãe. Agora, o irmão Luiz Carlos de Viçosa fala no culto no Brás, falando, pegar uma criança no braço, ver como é que ela é inocente, é pura, é sem pecado. Isso não está escrito, irmão, na Escritura Sagrada. Não é dizer que uma criança, quando nasce, ela não tem consciência do pecado. Isso é real, não tem consciência do pecado. Uma coisa é não ter consciência, e outra coisa é o pecado vir com ela na essência. Na essência.
Então, o irmão Luiz Carlos, ele está, quando você olha o culto que ele atende e a linguagem que ele expressa no culto, se ele falar que a criança é pura, não tem pecado, já destruiu toda a doutrina paulina, a doutrina de Cristo, a doutrina cristocêntrica, destruiu a doutrina da cruz, da morte da cruz, porque Pelágio dizia que não havia necessidade de Cristo morrer por ninguém, porque o homem se salvaria por si mesmo, porque ele não perdeu seu livre-arbítrio. Então, este argumento do irmão Luiz Carlos, ele coloca em xeque toda a obra da salvação. Veja como é que diz, irmão. Como é que diz a palavra, que é a palavra de Deus. Veja, Romanos, Romanos 5:12, olha como é que diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Que é o próprio apóstolo Paulo que está dizendo que a morte, ela passou a todos os homens, irmão. Ela passou a todos os homens. Todos os homens morreram. Então, quando a pessoa nasce, a pessoa já nasce condenado, já nasce debaixo da maldição. Então, vejamos outro texto aqui, o apóstolo Paulo. Irmão, abra a sua Bíblia. O meu assunto aqui é a Bíblia, irmão. Nós não podemos deixar ser enganado por esse ancião que nos cultos no Brás só vem um pensamento anticristão que não tem nenhum fundamento nas Sagradas Escrituras. Vejamos Coríntios 15:22. Olha aqui. Como é que diz aqui? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Aqui a Bíblia fala, em Adão todos morrem. Não nasceu ninguém vivo espiritualmente. Não nasceu ninguém puro. O único que nasceu puro, segundo a Escritura, foi Cristo. E ele nasceu puro porque nasceu por obra do Espírito Santo. Então, irmão, os argumentos desse ancião está colocando a igreja, está expondo a igreja ao vexame. Porque, irmão, ele fala que é puro, mas ele não tem nenhum texto na Bíblia que prova que uma criança nasce pura. Não existe na Bíblia nenhum texto. Primeiramente, ele está enganando a Irmandade. Como a Irmandade, a maioria da Irmandade, não tem o conhecimento histórico do que aconteceu na história, o que significa pelagianismo. O pelagianismo foi uma doutrina refutada. A própria Igreja Católica destituiu ele da igreja. Nem a Igreja Católica aceitou o lixo que ele expunha no século IV. Agora, a congregação pega, esse São Luís Carlos, pega estes ensinos de Pelágio
e coloca ao vivo no culto online no Brás. E nós vamos confrontar. E eu, quando chegar no Brasil, tiver num culto, congregando com esse Luiz Carlos, e ele falar isso no culto, eu levanto no culto e peço para ele me dar uma prova do que ele está falando. Sabe? A hora que vou no Brasil, vou ver aonde que ele está congregando. E ele falar um negócio desse no culto, eu levanto perante ele, perante a igreja. Na hora que ele estiver pregando, e vou fazer interrogação para eles. Irmão, fazer interrogação para ele, fazer pergunta para ele. Isso daí, ninguém me proíbe de eu fazer. Então, irmão, ele está se declarando um verdadeiro herege diante da Irmandade. Então é este assunto, irmão, aqui, é um assunto que ele leva no culto online, que destrói tudo a nossa fé, tudo aquilo que cremos no sacrifício de Cristo. Então, fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.